nos coloca esse trecho do Evangelho que é muito conhecido, está entre as controvérsias de Jesus com os seus antagonistas. São vários. Nós, semana que vem, veremos a controvérsia com os saduceus e hoje vemos uma controvérsia com os fariseus e os herodianos. O texto começa dizendo o seguinte: os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, junto com alguns herodianos, e aí vem aquilo que eles dizem. Fariseus e herodianos, dois grupos bastante interessantes que existiam nos tempos de Jesus. De um lado, os fariseus eram judeus devotos que guardavam as prescrições da lei de Moisés de maneira muito escrupulosa, ainda que com superficialidade, porque o seu coração não era transformado, eram apenas práticas exteriores, e que favoreciam um certo nacionalismo judeu, ou seja, a presença romana na Terra Santa era detestada como odiosa. E, portanto, dentre os fariseus, inclusive, havia um pequeno grupo que era constituído dos chamados zelotes. E também um outro pequeno grupo, menor ainda, dos sicários. Eram grupos revolucionários que queriam a expulsão dos romanos da Terra Santa. No caso dos zelotes, eles faziam pequenos atentados na época, como revoltas populares, sublevações. E os sicários eram uma espécie de terroristas individuais, em que, pessoalmente, eles iam lá, executavam um crime e depois, fatalmente, eram mortos, né? Do outro lado, os herodianos. Os herodianos, segundo informações bastante antigas dos pais da igreja, eram um grupo que acreditava que Herodes era o Messias. Por quê? Herodes era o rei dos judeus naquele período, e mais do que um rei, Herodes se tornou uma dinastia, porque os seus descendentes também tiveram seu nome. Herodes Antipas, Herodes Agripa, Herodes Filipe, e assim por diante. E como Herodes havia construído o templo, havia feito uma reforma no segundo templo de Jerusalém, e era um templo realmente imponente, muito grande, e ao mesmo tempo tinha estabelecido uma política de paz com os romanos, então os herodianos eram um pouco acomodatícios e diziam: bom, estamos num momento ótimo, Israel está vivendo a fidelidade à lei mosaica, Herodes é o nosso rei, ele é judeu, mas ao mesmo tempo faz uma ponte muito boa com os pagãos, não temos de que reclamar, possivelmente Herodes é até o Messias. O que não é de se estranhar, porque Ciro, rei da Pérsia, é chamado de ungido por Isaías no capítulo 45. Inclusive nós vemos aqui, né, na primeira leitura, isso diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido.
E a palavra ungido significa Messias, em hebraico, né? Então, os herodianos eram dessa opinião. Ora, como dois grupos de opinião tão oposta se unem contra Jesus? É porque realmente é assim, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Eles se unem contra Cristo justamente porque o Senhor representa para eles uma ameaça. Uns porque pensam que Jesus é alguém que despreza a lei de Moisés, alguém que possivelmente está, digamos, acumpliciado com os romanos, e outros porque têm medo de que Jesus desestabilize a harmonia que existe entre os judeus e romanos naquele período. Ambos chegam à conclusão de que é preciso desprestigiar Cristo ou fazê-lo cair numa suspeita de crime para assim poderem denunciá-lo, quer diante do povo, quer diante das autoridades públicas. Então eles chegam a Jesus com uma captatio benevolentiae, como diziam os latinos. É aquele elogio que se faz, né, para captar a benevolência do ouvinte. É a adulação. É aquele modo de você prestar ao outro um tipo de homenagem para você depois dar um golpe por cima disso. Eles adulam. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Por trás de toda adulação sempre tem veneno escondido, né? Impressionante como os aduladores às vezes agradam as pessoas menos atentas, porque eles dizem que você quer ouvir, supostamente, mas com o intuito de te passarem um laço, te darem um tropeção. Então eles chegam a Cristo com adulação, mas aí vem a facada. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? É interessante porque é uma pergunta que coloca o Senhor num dilema. Se ele disser que não é lícito, ele desagrada os herodianos e assim será denunciado de sublevação. Se ele diz que é lícito, desagrada os fariseus e desagrada o povo, porque o povo não estava contente de pagar tributo a Roma. Aqui nós temos um dilema. Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Veja que coisa impressionante, né? Jesus não entra no jogo. Ele desmascara o ardil. Ele desmascara a trapaça, sem entrar nela. Coisa que muitas vezes nós não somos o suficientemente sábios para fazer. Quantos de nós que entramos no joguinho, né? Então, alguém fala, nós respondemos, nós entramos naquela troca desnecessária. Ele não faz isso. Ele desmascara o ardil por completo.
E o desmascaramento vem com o argumento de fato. Ele diz: mostrai-me a moeda do imposto. Mostrai-me. Tragam aqui uma moeda do imposto. Com essa atitude, Jesus está dizendo muitas coisas. A primeira delas é que efetivamente eles são hipócritas. Por quê? A moeda do imposto, como nós veremos depois, Jesus pergunta, né? Levaram-lhe então a moeda, e Jesus diz: de quem é a figura? Em grego, de quem é o icon, o ícone? De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam: César. Ora, César era considerado Deus pelos romanos. Ele era adorado como Deus. Os povos antigos tinham isso. Achavam que os reis eram divinos, eram filhos de Deus, que eles mesmos eram deuses. E César era adorado como Deus. Ora, a lei mosaica proibia você de fazer qualquer figura humana, justamente com medo de precipitar as pessoas na idolatria, que era um pecado muito comum naqueles dias. Portanto, eles não podiam levar moeda de César com eles. Antigamente se levava a moeda num saquinho, né? Eles não podiam carregar isso com eles. Por quê? Porque eles estavam carregando a imagem de um falso Deus, e mesmo que não fosse a imagem de um falso Deus, eles estavam carregando uma imagem, e aquilo era proibido pela lei de Moisés. Eles estavam nas dependências do templo de Jerusalém. Então, eles estão fazendo algo que é proibido. Jesus pediu uma moeda, eles dão a moeda para ele. Agora, outro detalhe interessante é que Jesus não tinha nenhuma moeda consigo. Mostrai-me uma moeda, mostrai-me um denário, é o que ele diz. Ele não tinha um denário consigo. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho disso. E ele pergunta de quem é a figura, de quem é o icon, de quem é a imagem, a inscrição desta moeda. Eles responderam de César. Jesus, então, conclui dizendo: dai, pois, a César o que é de César. E aí vem aquilo que é o ponto original da narrativa, que é, de fato, a genialidade de Jesus. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O texto termina, o versículo não aparece no lecionário, mas o texto termina dizendo que os fariseus e os herodianos ficaram assombrados, ficaram com medo da sabedoria de Jesus. Porque, veja, se a moeda carrega a imagem de César, a nossa alma carrega a imagem de Deus. Portanto, o que Jesus está dizendo é: vocês precisam dar a Deus o que é de Deus, vocês têm que entregar a Deus tudo aquilo que lhe pertence. Ele é o dono de tudo. Como diz o Salmo, do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo inteiro com os seres que o povoam. Mas a César, se a questão é essa, dai a César o que é de César. Eu não estou preocupado com isso, com o tributo que vocês dão a César. Eu estou preocupado com o tributo que vocês dão a Deus. A imagem de Deus na alma de vocês faz com que vocês lhe pertençam. Vocês estão pertencendo a Ele, vocês são dele, ou vocês estão apenas misturados com questiúnculas humanas, com problemas terrenos. Ora, daqui eu queria puxar um detalhe.
Jesus pede-lhes: mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César. Vejam, César só tinha algo deles, porque algo de César estava neles. Como Jesus não tinha nenhuma moeda, César não tinha nada dele em Jesus. Por que isso é importante? Porque todos nós precisamos nos perguntar: qual é o terreno que César tem em mim? Qual é o domínio que o ser humano, que qualquer circunstância terrena, que qualquer interesse tem sobre mim? Porque é isso que eu valorizo. É isso que para mim é moeda, é tesouro. Aonde está o vosso tesouro de Jesus, aí também está o vosso coração. O que acontece? Nós, quando vertemos a nossa atenção excessivamente sobre algo ou sobre alguém, nós nos tornamos propriedade disso. Vejam, por exemplo, pessoas que têm uma amizade desordenada. Ela tem um amigo que confia, de quem gosta, a quem se confidencia, e aquilo é exagerado. O que acontece? Aquele amigo tem um terreno dentro do coração da pessoa. A imagem dele está impressa no seu coração. E é exatamente por isso que a pessoa fica escrava daquela amizade. Fica o tempo inteiro pagando tributo para o amigo. E liga, e fala, e escreve, e cutuca, e diz, e tudo. E aquele negócio frenético, hiperativo, o tempo todo concentrado sobre alguém. Ora, quantas vezes nós fazemos isso com milhares de coisas? Por exemplo, uma pessoa que tem um negócio, um comércio, bota toda a sua energia naquilo. Aquilo é que tem valor diante dos seus olhos. Aquilo é que para ele é aquela moeda que realmente tem valor. Então ele vive em função daquilo, vive prestando atenção naquela circunstância, está o tempo todo ali, porque a imagem daquilo está tatuada no seu coração. Isto é o que tira a nossa liberdade, as nossas forças. Tudo aquilo a que nós estamos excessivamente apegados, tudo aquilo a que nós damos valor e que é criado. No caso desses pobres fariseus e herodianos, eles dão tanto valor à política que eles vivem o tempo todo pensando naquilo. Não existe Deus, não existe oração, não existe contemplação, não existe afeto, não existe nada. É só aquele joguinho. Acordam pensando nisso, dormem pensando nisso. Não tem liberdade nenhuma. São escravos daquele negócio. Porque o coração deles está totalmente loteado para esses inquilinos.
são os inquilinos do teu coração? Qual é a moeda que você carrega que você precisa jogar fora hoje? Qual é a imagem que você tem dentro de você da qual você precisa se desfazer? É isso que move os seus interesses. É isso que te faz, muitas vezes, pecar. Por exemplo, ser falso com as pessoas, ser interesseiro, ou ser uma pessoa que está estrategiando, ou que está, de alguma maneira, tentando fazer alguma espécie de maquinação. É isso que está efetivamente condicionando a sua alma. Você tem uma moeda a qual você está apegado. Antigamente tinha um desenho do tio Patinhas, que ele tinha a moeda número 1. E ele tinha a superstição de que aquilo era a fonte da riqueza dele, né? E aí, ele gostava de nadar naquela piscina de moedas de ouro, né? Pois é. Qual é a moeda que está ocupando teu coração e tira a tua liberdade? Que não te faz estar disposto, que não te faz estar disponível aos planos de Deus. Você não pode estar nas mãos de Deus. Você não pode voar na oração. Por quê? Há uma trava. Há um César para você, há alguém a quem você cultua, há algo a quem você paga tributo, há algo a que você está aferrado. Dá a César o que é de César. Entrega isso para ele. Tira de você. Porque você não foi feito para César, você foi feito para Deus. Você não tem que chorar por causa de uma criatura. Você tem que chorar por causa de Deus. Você não tem que sofrer por causa de uma pessoa. Você tem que sofrer por causa de Deus. Você não tem que perder a sua saúde por causa de um negócio. Se tiver que perdê-la, que seja pela salvação da sua alma, pela salvação da alma dos outros, porque você foi feito para Deus. Dá a Deus o que é de Deus. Você é dele. Você não é de mais ninguém. Todos nós temos que estar com o nosso coração verdadeiramente desapegado, com o nosso coração disponível, porque senão nós não vamos perceber a força da graça em nós. Nós estaremos tão agarrados ao que é externo, que a força da graça, que é sobrenatural, que é espiritual, não se manifestará em nós. Na segunda leitura, São Paulo diz aos Tessalonicenses: damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, recordamos sem cessar a atuação de vossa fé, o esforço de vossa caridade e a firmeza da vossa esperança. Notem que São Paulo qualifica as 3 virtudes teologais para os Tessalonicenses. Primeiro, a atuação da vossa fé. Ou seja, a fé de vocês não é uma fé parada, é uma fé ativa. Vocês estão exercitando fé todo momento, olhando para Deus, olhando para o nosso princípio sobrenatural, o esforço da vossa caridade. Quer dizer, a vossa caridade não é uma caridade, sabe, burguesa, que vocês estão ali, simplesmente acham que têm amor ao próximo porque não odeiam o próximo. Não, a caridade de vocês é esforçada. Vocês andam o 2º quilômetro, vocês entregam a capa, a túnica, tudo aquilo que vocês precisam. Vocês têm a liberdade para viver a caridade. E a firmeza da vossa esperança. Quer dizer que a vossa esperança não é uma esperança desanimada, não é uma esperança que fica assim, aquém, o tempo todo se lamuriando. Não, vocês têm uma esperança firme.
Vocês são uma flecha apontada para o céu. Vocês não perdem tempo com César. Vocês dão tudo para Deus mesmo. Vocês são dele. Isso se vê porque a vossa fé é ativa, a vossa caridade é esforçada e a vossa esperança é firme. E conclui ele: nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante o poder, a força, o dunamis, que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Quer crescer na vida espiritual? Dê logo a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Se entregue a Ele, não tenha travas no seu coração. Comece a jogar fora todos os apegos. Comece a entrar na lógica do tanto faz. Você não vai conseguir determinar tudo na sua vida, não vai conseguir determinar o que vai acontecer com seus filhos, com seu marido, com os seus pais, com ninguém. Deixa nas mãos de Deus. Dá a César o que é de César. Esquece tudo isso. Isso é de César. Dê logo para ele. Não tenha nenhuma moeda com você. Agora, dê a Deus o que é de Deus. Se entrega para Ele com todo o ser. Com uma fé ativa, uma caridade esforçada e uma esperança firme. E assim, o poder do Espírito Santo vai se manifestar com toda abundância. Em você, você vai ver as virtudes chegando, os dons aparecendo, Deus agindo, você crescendo por dentro, Deus te governando. Você vai perceber a maravilha da graça divina. O que atrapalha o teu crescimento são essas coisas secundárias que não deveriam estar entre você e Deus. É este César, essa moeda. A hora que você parar de se preocupar com isso, se dedicar totalmente a Deus, você vai voar. Porque você terá quebrado o cordão que te amarra ao passarinheiro.